humanidade está à beira da era espacial. Claro que esse termo também foi usado na década de 1960, mas na época era mais uma expressão de entusiasmo por nossos primeiros passos fora da Terra do que um real significado. Mas nos últimos anos, o ritmo frenético de missões, descobertas e novas tecnologias marcam o fim desse começo e o início de algo bem maior e muito mais desafiador. Agora que a tecnologia para fazer espaçonaves mais rápidas e poderosas está progredindo, o empreendimento de colonizar outros mundos se torna cada vez mais uma realidade. Alguns duvidam da aventura e a chamam de obra de ficção científica. Mas o que é a ficção científica, se não um experimento mental de predizer ou conjecturar sobre um futuro possível? Entre outros postos avançados em potencial, o planeta vermelho sempre foi envolto por um véu de romantismo e mistério. Além de um alvo ativo para exploração espacial, a colonização de Marte tem se tornado um tópico popular. Humanos para Marte. Esse é o plano. O problema é que devemos reconhecer que enviar humanos para a superfície de Marte será um dos mais complicados e ambiciosos objetivos que a humanidade já empreendeu. É um grande passo ir da órbita baixa da Terra, depois pousar na Lua e então agora Marte. Uma jornada de 9 meses e centenas de milhões de quilômetros de distância. Mas há 2 lugares que nós humanos podemos ir e que seriam como um trampolim entre a Terra e Marte. Bases de acampamento que nos permitiriam reunir nossos recursos em relativa segurança antes de definitivamente descer ao planeta vermelho. Eu estou falando das luas de Marte, Phobos e Deimos. E vamos ver isso em instantes. Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta, e este é mais um vídeo para a nossa playlist Colonização de Marte. Eu andei pesquisando sobre como seria a arquitetura de uma real missão para Marte, e acontece que ter bases em Phobos e em Deimos antes de pisar em Marte pela primeira vez realmente faz sentido. Acompanhe. Todo o foco está em Marte, e com boas razões. É praticamente o único lugar que se assemelha à Terra no sistema solar. Tem a mesma duração do dia, calotas polares, dióxido de carbono e gelo de água, além de temperaturas diurnas que podem ser quase que razoáveis dependendo da região e da estação do ano. Mas por outro lado, sabemos que pousar em segurança na superfície de Marte é um desafio aterrorizante, se não mortal. Somente 40% de todas as missões com destino ao planeta vermelho foram capazes de obter sucesso total e pousar sem danos. Os mais atuais foram os rovers Perseverance da NASA e o Zhurong da China. Mas então adivinha a pergunta: estamos realmente dispostos a arriscar a vida de mais da metade das pessoas que enviarmos ao planeta vermelho somente para o pouso na superfície? Os 7 minutos de terror? Sem mencionar, é claro, o desafio crescente em aterrissar cargas úteis mais pesadas. No entanto, Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos, que oferecem uma interessante alternativa. Em vez de irmos diretamente da Terra para a superfície de Marte, poderíamos criar uma estação nessas luas rochosas, uma base de acampamento, para posteriormente idealizar uma tentativa séria e segura em Marte. Phobos é a maior das luas de Marte. Não é uma esfera regular e tem 27 km em seu diâmetro mais longo. É semelhante em composição a um asteroide tipo C ou condrito carbonáceo. Cientistas planetários teorizam que a sua formação ou vem da captura de um asteroide ou é o resultado de destroços de um impacto antigo há muito tempo, onde as interações gravitacionais o formaram.
Está coberto por um pó fino feito de eras de impacto de micrometeoritos, e não há absolutamente nenhuma atmosfera. A Lua orbita acima de Marte em uma altitude de cerca de 6.000 km e leva apenas 7 horas e 39 minutos para completar uma órbita ao redor do planeta. Deimos é menor, tem apenas 15 km em sua parte mais longa e orbita Marte a cada 30 horas. Tem uma altitude muito maior, de 23.460 km. Então, o que seria necessário para estabelecer uma base nessas luas e por que é melhor do que apenas ir diretamente para Marte? Embora seja menos massivo do que a Terra, Marte tem uma gravidade significativa, cerca de 1/3 da Terra. Para ir da superfície de Marte para sua órbita baixa, precisa-se de uma velocidade final de 3,6 km por segundo. E se você quiser voltar de Marte para a Terra, é necessária uma velocidade final ainda maior, de 6 km por segundo. Em 2015, 3 engenheiros da NASA propuseram um planejamento mínimo para missões humanas a Marte, sugerindo uma série de missões que estabeleceriam uma base de operações em uma das luas de Marte antes de enviar humanos ao planeta. Eles sugeriram que uma campanha para enviar humanos a Marte seria dividida em 4 estágios principais. Primeiro, missões seriam enviadas a Phobos para estabelecer a infraestrutura na Lua. Em seguida, astronautas iriam à sua superfície para ficar por 1 mês. Então, uma expedição mais longa de 1 ano seria realizada. E finalmente, desceríamos em Marte para iniciar uma presença permanente ou colonização do planeta. Para estabelecer uma presença em Phobos, exigiria 4 lançamentos do SLS Bloco 2. Em 2015, não existia o conceito Starship da SpaceX, então vamos entender como eles arquitetaram este planejamento usando somente o SLS. Os 3 primeiros foguetes SLS transportariam suprimentos para a criação de um habitat em Phobos e um veículo de retorno para os astronautas voltarem para casa. O 4º lançamento levaria uma cápsula Orion com 4 astronautas para Marte, seguindo uma trajetória de 200 a 225 dias para chegar em Phobos. Os astronautas viveriam na estação Phobos por cerca de 500 dias, trabalhando com experimentos e controlando os rovers na superfície de Marte. Então eles voltariam para casa em uma jornada de mais 250 dias de viagem. Veja que toda a missão duraria por volta de 975 dias, ou mais de 2 anos e meio no espaço profundo, e os efeitos nocivos da falta de gravidade por longos períodos sobre o corpo humano é problemática. Mas existem controvérsias. O recorde atual de presença humana contínua no espaço é do cosmonauta russo Valery Polyakov, que mantém um recorde de 438 dias contínuos a bordo da antiga estação espacial Mir. Estranhamente, não foi reportado nenhum problema sério de saúde com o cosmonauta após voltar para a Terra, provando que talvez, exista uma certa adaptação do corpo humano após algum tempo. Ou seja, mais estudos deverão ser realizados. Com base nas lições aprendidas na missão Phobos, um pouso real em Marte levaria outros 6 lançamentos do SLS, necessitando de mais suprimentos e um veículo de pouso de 75 toneladas, aguardando estacionado na órbita alta de Marte. Então, finalmente, a tripulação seria lançada da Terra para a estação em Phobos e, em seguida, se preparariam para um pouso em Marte. Quando as condições forem adequadas, 2 tripulantes embarcariam no veículo de descida para pousar em Marte, ficando cerca de 1 mês na superfície, enquanto outros 2 astronautas permaneceriam em Phobos. Neste planejamento, o primeiro ser humano colocaria os pés na superfície de Marte em algum momento na década de 2030 ou 2040. Após 1 mês, eles subiriam em seu veículo de retorno, voltando para Phobos, e então
todos os astronautas voltariam para casa novamente. Com tudo testado e comprovado, mais foguetes seriam lançados a Marte, carregando mais suprimentos para a estação Phobos e uma crescente base na superfície do planeta. Então, os astronautas realizariam expedições de um ano inteiro em Marte e, eventualmente, haveria uma presença humana permanente e crescente tanto no planeta vermelho como em Phobos e também em trânsito entre a Terra e Marte. Este planejamento foi arquitetado em 2015 e agora sabemos que a SpaceX tem sérios planos de se estabelecer em Marte, enviando a Starship uma década antes, tornando todo esse processo da NASA extremamente caro e irrelevante. Porém, existe uma complicação que eu constantemente observo em meus vídeos. Marte é completamente hostil à vida humana. Não há absolutamente nenhuma infraestrutura por lá hoje, e ninguém pensou totalmente nos milhares de detalhes que serão necessários para garantir a sobrevivência de humanos estabelecidos permanentemente em Marte. São centenas de dias de distância, mesmo com nossos foguetes mais rápidos a propulsão química, e qualquer um que for para Marte estará por conta própria. Quase impossível qualquer tipo de resgate se algo der errado. E quando se trata de Marte, você precisa assumir que as coisas vão dar errado em algum momento. De qualquer forma, se a Starship estiver pronta e operacional para voar até Marte, então a NASA acaba se tornando um cliente e consegue fazer essas missões mais baratas, mais rápido e com mais redundância e segurança. Lembre-se de que a NASA é o maior cliente da SpaceX. Até agora estivemos falando de Phobos como uma estação intermediária, mas acontece que Deimos parece ser ainda mais interessante. Durante uma apresentação em 2013, o engenheiro da Lockheed Martin, Josh Hopkins, propôs que Phobos e Deimos realmente fazem sentido como o primeiro lugar de exploração por humanos. E neste caso, Deimos é ainda melhor. Ambos, Phobos e Deimos, estão regularmente travados em Marte, o que significa que eles sempre mostram a mesma face para a superfície do planeta. Astronautas estacionados em uma dessas luas seriam capazes de operar rovers e examinar amostras de superfície com essencialmente nenhum atraso. Por sua maior altitude, Deimos vê mais da superfície de Marte do que Phobos. 98% do planeta é visível desta lua, e com seu caminho mais lento através do céu, Deimos teria a capacidade de se comunicar com a superfície por quase 60 horas continuamente, enquanto Phobos desliza no horizonte a cada 4,2 horas. Regiões próximas ao polo norte de Deimos estariam em constante luz do Sol e também teriam uma visão constante da superfície de Marte. Indo e vindo de Deimos seria mais fácil também, precisando cerca de 400 metros por segundo de velocidade final. Então imagine tudo o que eu disse para a missão Phobos e substitua isso por Deimos. Mas tem mais. Se realmente quisermos ficar, por que não fazer um túnel dentro de Deimos? De acordo com Jim Logan, cofundador do Space Enterprise Institute, ou Instituto de Empreendimento Espacial, durante uma apresentação recente na Conferência de Seattle sobre assentamento espacial, Logan sugeriu que seria possível construir um habitat permanente dentro de Deimos. Segundo Logan, é possível cavar um túnel que atravessa o centro de Deimos de ponta a ponta. E por que não, talvez, chamar a Boring Company de Elon Musk para fazer o trabalho. O interior de Deimos é considerado poroso e os engenheiros encontrariam reservas de água de gelo, metais preciosos e minerais enquanto cavam, o que também forneceriam suporte para a construção da base, a qual poderia até ser grande o suficiente para colocar habitats giratórios dentro da Lua e fornecer gravidade artificial a seus habitantes. E posicionando painéis solares nos polos, se receberia luz solar e energia elétrica continuamente. Veja bem, todo esse foco em Marte. Honestamente, eu vejo que haveria muito trabalho a ser feito
para que as luas de Marte, Phobos e Deimos sirvam como os primeiros lugares que visitamos na região. Mas uma vez prontas, teríamos um bom e sólido acampamento base, para então iniciarmos uma tentativa séria e bem planejada no planeta vermelho. Então o que você acha? Realmente faz mais sentido se concentrar primeiro em Phobos e em Deimos antes de pisar em Marte, ou Marte deveria ser a nossa primeira opção? Realmente eu admito, assuntos como esse soam meio como ficção científica, mas não por muito tempo. E eu não me refiro somente a SpaceX e seus objetivos grandiosos ou bilionários entrando no setor e construindo empresas espaciais, mas também a China. A China está vindo com tudo e quer destronar os Estados Unidos na área espacial. Na verdade, eles têm um plano detalhado e bem sério de dominar o setor até 2050 e não fazem segredo quanto a isso. Para nós, entusiastas espaciais, é exatamente o que queremos: competição, novas tecnologias e objetivos grandiosos. E logo vou soltar um vídeo bem diferente sobre um assunto que merece estar aqui no Expansão Astronauta. Muito provavelmente você já ouviu falar no Oumuamua, certo? O asteroide, ou cometa, ou simplesmente um objeto que atravessou o nosso sistema solar vindo de fora. Mas se eu falar para você que todas as teorias científicas que tentaram explicar do que se tratava este objeto caíram por terra. Em suma, até hoje, 2021, não sabemos exatamente o que era aquilo. Então esse vídeo vai ser no mínimo questionador. Obrigado a todos os membros do Expansão Astronauta que fazem esse trabalho possível. Meu forte abraço. E eu sei que estou devendo um vídeo sobre o novo foguete Neutron da Rocket Lab. Meu amigo Vitor, apoiador do canal, me lembra isso constantemente no grupo do WhatsApp do Expansão Astronauta. Então, Vitor, se acalma aí que logo vem esse vídeo, ok? Então é isso. Mantenham-se informados, mas sejam críticos em relação ao espaço. Até a próxima. Together, we built order out of chaos. Each trial, each tribulation, we have overcome. Now we live in an age of unprecedented peace. We have prevailed thanks to her.